Shalom, irmãos, graça e paz. Mais uma vez é uma alegria da gente estar trazendo nessa quarta-feira, trazendo mais esse momento de reflexão, um momento de estudo da palavra de Deus para a sua vida. E o objetivo aqui é que haja edificação, que o Senhor te edifique, que o Senhor construa algo novo na sua vida, que Ele traga restauração, enfim, que Ele fale profundamente ao seu coração. E isso tem sido uma experiência gostosa para nós e para todos os que ouvem, que são ministrados. Acredito que tenha sido uma experiência gostosa, porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos ministrados constantemente, muito mais do que antes, estamos mais próximos da palavra de Deus. E é necessário, muito necessário, que nós nos dispomos, nós precisamos nos dispor, abrir o coração para sermos ministrados por Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Então nós é que devemos buscar ao Senhor. Ele se dispõe, ele abriu o tempo, ele abriu os céus para que nós possamos encontrá-lo. Então, nós temos que buscar a face do Senhor. E Deus já se colocou, nós sabemos pela palavra de Deus que Ele já se colocou aberto para ser encontrado. Então, o nosso Deus se dispôs a ser encontrado por aqueles que o buscam. Eu quero compartilhar algo com você. Eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus sobre experiências de oração. Sobre os resultados de uma experiência de oração. A palavra de Deus fala sobre a parábola do juiz iníquo, que fica no capítulo 18 de Lucas. Jesus, quando ele citou essa parábola, ele tinha a intenção de mostrar por que devemos orar, por que temos que buscar o Senhor em oração. E qual é o objetivo da oração e por que nós devemos manter uma vida de oração. Então ele cita aqui sobre a parábola do juiz iníquo. Ele diz assim, eu quero ler esse texto, se você quiser acompanhar a leitura, fica no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como tem sido nesses dias a sua experiência de oração? Eu digo para você um princípio, eu começo dizendo um princípio para você. Aquilo que eu tenho de Deus depende do quanto eu tenho de oração. O quanto Deus ministra na minha vida depende do quanto eu dependo dEle, do quanto eu me coloco na presença dEle em oração. Até mesmo o resultado da palavra de Deus, o quanto a palavra vai ser ministrada na minha vida, o quanto a palavra vai construir algo na minha vida, o quanto o Espírito Santo de Deus pode operar, agir na nossa vida, na minha ou na sua vida, depende muito dessa conexão. Então Deus espera que nós tenhamos mais vida de oração, mais experiências com Ele em oração. E por isso eu pergunto, como que está a sua experiência? Porque
Aqui Jesus fala sobre um juiz que não temia a Deus. Depois ele mesmo classifica como um juiz iníquo. Um juiz que tinha a ideia de um homem corrupto, um homem que não julgava quem ele queria, fazia acepção de pessoas, era muito provavelmente era orgulhoso, prepotente e não estava nem aí para Deus, se Deus existia muito menos, né? E havia uma viúva que havia uma necessidade de que a sua causa fosse julgada. Interessante que o texto diz que aquela mulher foi buscar no juiz auxílio. A viúva é uma mulher que dá a ideia de uma mulher desamparada, de uma mulher que perdeu o marido e que provavelmente não tem ninguém para cuidar dela, né? E o papel do juiz vem como aquele que vem para fazer justiça. Como esse homem era iníquo, ele não estava interessado em fazer, ele não andava. A iniquidade mostra que ele não andava segundo determinava a palavra de Deus, então ele não estava nem aí para a vida das pessoas, né? No entanto, de tanto a viúva conversar com ele, procurá-lo, incomodá-lo, ela resolveu julgar a causa dele. E ele resolveu julgar a causa daquela viúva. O que nós encontramos aqui? A primeira coisa que nós encontramos aqui é que a oração, ela traz resultados. Um dos resultados da oração vem pela perseverança, né? E eu diria que sem fé e sem perseverança, né? Quer dizer, se nós começarmos a buscar a face do Senhor, se nós queremos ver resultados de Deus na nossa vida, nós vamos nos expor diante dele, né? Eu gosto muito da ideia de lembrar que Jesus, ele pregava o Evangelho durante o dia. Ele pregava o Evangelho durante o dia, mas à noite ele ia para a presença do Senhor, né? Eu não sei se você tem essa experiência, mas buscar o Senhor, né, de madrugada, mostra que nós teremos mais tempo de tranquilidade, nosso corpo vai estar descansado, a nossa alma vai estar descansada. Quer dizer, você começa a noite descansando, na madrugada você acorda. A ideia que Jesus nos passa é exatamente essa. Ele tinha o seu momento com Deus. E quando ele descia do monte, são vários os momentos em que Jesus mostra isso. Ele descia do monte, ele descia com uma direção dada por Deus, né? Muitas são as vezes em que ele queria fazer um milagre, aquele milagre era buscado na presença do Senhor. Quer dizer, ele fazia aquilo que Deus determinava na vida dele. E é gostoso você saber disso, porque é conduzido por Deus. E tudo isso ela colocou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, né, diante do túmulo, quando ele pediu para tirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele orou primeiro e disse: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Quer dizer, Jesus havia pedido em oração, Jesus havia colocado em oração que ele queria ressuscitar, queria dar ao povo uma experiência do poder de ressurreição através do Espírito Santo de Deus que estava na vida dele, né? Então, essa experiência do juiz aqui mostra se um juiz que não tem temor de Deus foi capaz de julgar a causa de uma mulher. Jesus está dizendo, será que Deus, que conhece o nosso coração, não julgará a sua causa? Não ouvirá o teu clamor, não atenderá a tua oração? Uma outra coisa, um outro fato, um outro princípio interessante é que os céus estão abertos, né? No dia da morte de Jesus, um fato que aconteceu foi o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que de cima para baixo foi rasgado todo em qualquer véu que tinha, tudo aquilo que separava o homem de Deus.
Então hoje nós temos, você e eu, nós temos livre acesso à presença de Deus, não importa de onde você esteja. Se faz necessário que você creia nisso. Não há nada que te impeça de ser ouvido por Deus. Não há nada que te impeça de ser ouvido por Deus. Um coração sincero, mesmo saindo do maior pecador do mundo, é capaz de ser ouvido por Deus. Deus ouve a todos. Não existe um lugar onde os olhos de Deus não alcancem. Uma coisa que Deus espera é que o nosso coração esteja em quebrantamento, esteja em dependência dele, e que eu creia e confie nele, de que ele vai julgar a nossa causa, de que ele vai nos ouvir, de que ele vai nos atender. A oração, ela dá uma ideia de dependência e credibilidade. Se eu não oro, preste atenção nisso que eu quero lhe dizer. Se você não ora, você está dando 2 recados para o mundo espiritual. Eu não dependo de Deus e eu, muito provavelmente, não estou crendo que Ele é capaz de operar na minha vida. Muitas vezes, você até acredita que Deus possa agir poderosamente na sua vida. Mas quando eu não oro, quando eu não coloco a minha vida diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu não creio que o Senhor está se importando com a minha vida, eu não creio que o Senhor está nem aí para mim, eu não acredito que o Senhor é capaz de agir na minha vida, ou eu nem acredito que o Senhor realmente exista. A oração mostra que eu creio em Deus e que Ele é capaz de agir na minha vida. Eu estou passando para Deus uma intimidade. Senhor, eu quero depender de Ti. É o meu sinal de dependência de Deus. Um dos sinais de dependência a Deus está na nossa oração. Porque quando você ora, principalmente na experiência que Deus está nos dando nesses dias, né? De nós formos trazidos de volta para o nosso lar. E nós temos que viver agora a experiência interessante que nós estamos vivendo agora. Você tem a oportunidade de buscar em família. Você tem a oportunidade de ministrar diante de Deus como família, como lar, como casa. Né? Deus quer restaurar esse princípio na família. Então, ore em família, busque a Deus em família. Que você esteja junto com a sua casa, orando, né, ungindo sua casa, buscando diante do Senhor e criando em Deus uma dependência do Senhor. Aqui o texto diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Eu quero te dizer que lá no livro de João, no capítulo 6, Jesus disse que antes de você escolher a Deus, andar com Deus, aceitar Jesus, no capítulo 6 ele diz que Deus te escolheu antes. Antes que você viesse para Deus, Deus já tinha escolhido você para andar com Ele. A única coisa que Deus espera é que nós façamos isso de coração. Então Deus já sabia que você seria um homem, uma mulher de Deus, uma mulher dele. E o que Ele espera é que nós tenhamos essa experiência gratificante de gerar no mundo espiritual mudanças, gerar libertação, gerar cura no mundo espiritual na nossa vida, gerar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E esse tempo que nós depositamos diante de Deus em oração não é para mudar o coração de Deus, é para que nós sejamos mudados. Somos nós que precisamos ver em nós essa mudança em nossa vida. O Espírito Santo precisa mudar o nosso coração, e ele muda a partir do momento em que eu me coloco disponível em oração diante do Senhor, né? Logo depois aqui na parábola do fariseu e do publicano, ele fala sobre postura, né? Enquanto que o fariseu orava para se mostrar diante dos outros, o publicano, que seria a figura do pecador, ele se humilha diante de Deus. E ele está mostrando aqui como tem sido a sua postura diante do Senhor. Humilhe-se diante dele, coloque sua vida diante da presença dele. Né? Ele está mostrando aqui que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será
exaltado. Quer dizer, se eu quero que Deus abra portas na minha vida, se eu quero que Deus cuide da minha casa, da minha família, eu tenho que colocar isso em oração. Deus está restaurando os pilares da igreja nesses dias. A igreja não é um templo levantado de tijolos e cimento. A igreja é um povo, é um reino que é levantado no coração de um povo. A igreja é você é parte da igreja de Deus. E Ele quer que haja uma íntima restauração de um relacionamento dele nesses dias na minha e na sua vida. Amém, querido? Que você receba essa palavra. Quero que você receba essa palavra e o meu objetivo é instigar você a buscar em Deus aquilo que você espera que Deus faça na sua vida. Deus já sabe do que você precisa, mas Ele espera que você se comprometa em oração. Né? Jesus sabia de tudo aquilo que as pessoas precisavam quando Ele ia curar, mas Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Isso mostra comprometimento. Quando você diz: Senhor, eu preciso de cura, você está dizendo: Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor agir na minha vida. Você já está dando a Deus a autorização para Ele fazer na sua vida. Não é que Deus já sabe, então eu não preciso pedir. Deus sabe, mas eu preciso me comprometer com Ele. Eu preciso ter essa aliança, esse momento. A oração é também um momento de aliança que eu tenho com Deus. Mostra que nós temos uma intimidade, que nós buscamos isso diante dEle. Amém, querido? Receba essa palavra na sua vida e permita que tudo aquilo que você precisa de Deus seja colocado em oração. A própria palavra de Deus, ela vai se tornar só letra, se você não buscar em Deus em oração, a revelação e a aplicação dela na sua vida. A aplicação da palavra de Deus na nossa vida mostra o quanto nós dependemos de oração, porque o Espírito precisa agir através da palavra e a oração vai fazer com que o Espírito haja em nossa vida. No capítulo 8 do livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala sobre a intercessão do Espírito, né? Ele fala que o Espírito é aquele que nos conhece e conhece o íntimo do coração de Deus. Então ele busca, ele vê a nossa necessidade, ele nos sonda, aí vai lá no coração de Deus e vê o que é necessário e traz para nós. Eu te pergunto, como que isso acontece? Exatamente através da oração. Quando você ora, principalmente, aí já entra a questão do orar no Espírito, mas mostra a importância de você orar. A importância de você buscar essa ligação que o Espírito de Deus vai fazer da nossa vida com Deus. É Ele que vai nos levar até Deus. Né? A nossa oração é levada pelo Espírito, derramada diante da presença do Senhor. Ele nos vê em Espírito. Né? E eu digo uma coisa, com experiência, mesmo aqui dentro de casa, não há nada que Deus não faça, não há nada que não seja colocado diante do Senhor, que Ele não possa agir, que Ele não possa, né, colocar na sua vida, não há porta que Ele não possa abrir, mas tudo depende de tempo. Às vezes o que nós estamos precisando é perseverar na presença do Senhor. E aí Ele vai mostrar aquilo que realmente é necessário para nós. Tenha essa experiência com Deus, de você se apresentar diante dEle, de você experimentar coisas tremendas do agir de Deus na sua vida, e isso só é possível através da oração. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, que essa palavra possa fazer uma mudança tremenda na sua vida, que você seja instigada. Né? O texto é Lucas capítulo 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. E o último verso, não posso ser de comentar, ele diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus disse isso? Porque na medida em que os dias vão passando, na medida que chegará o tempo em que Jesus há de voltar e Deus há de julgar a terra, vai crescer a iniquidade e o coração das pessoas se esfriará.
Então Deus espera que a oração possa fazer com que você se aproxime do Senhor. Que o Senhor te abençoe ricamente. Eu quero orar nesse instante. Né? Quero também orar pela Edna, que está de luto hoje. Orar também pelo seu Ciclair também, que a família dele precisa muito de oração. Então feche seus olhos nesse instante. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai querido, Pai celestial, te peço a Deus por cada vida que vai assistir ou que está assistindo essa live, essa pequena meditação da palavra do Senhor. O que eu te peço, meu Pai, é que nesse instante o Teu Espírito vá sondar cada vida, cada mente, cada coração. Que o Senhor vá ao encontro daquele que precisa de um agir do Senhor. Meu Pai, que eles possam ter suas próprias experiências de um derramar dos seus corações diante da Tua presença, que eles venham se quebrantar diante do Senhor. E que o Senhor venha ministrar em seus corações aquilo que é extremamente necessário para cada um deles. Eu te peço, meu Pai, abençoa-lhes, ó Deus, gera paz no íntimo, no coração de cada um dos teus filhos que estão ouvindo, que estão sendo ministrados nessa hora, porque não há nada que o Senhor não possa fazer, e não há nada que o Senhor não possa ver, e não há nada que o Senhor não possa saber. O que eu te peço, meu Pai, venha sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo conforto ao coração da Edna, que perdeu seu tio e está de luto nesses dias, meu Pai, seja com a tua filha, com toda a sua família, com o lar daquele homem também, que a sua família seja confortada no Senhor, Pai. Te peço pela vida do seu Ciclaí, da Rosinha, que o Senhor esteja completando a obra que o Senhor começou naquele lugar. O Senhor já começou a fazer uma obra sobrenatural, já trouxe cura, e que o Senhor confirmará, meu Pai, sobre a vida dos seus filhos, do Alessandro, naquela casa, o fortalecimento e o milagre do Senhor. É o que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E também eu oro a Deus pela minha casa, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos, ó Deus, que necessitam muito, ó Deus, do agir do Senhor. Meu Pai, estende a tua mão, vá ao encontro de cada um dele agora. Só o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos cura, que o Senhor é o Deus que nos sara, que o Senhor é o Deus que faz tudo em nossa vida. Eu te peço, põe a tua mão nessa hora sobre a vida do Enio, que está, ó Deus, está internado, precisando de restauração, mas ele já está sendo restaurado, porque poderoso é o Senhor. Pela vida da minha mãe, do meu pai, do Eusimar, de toda a minha família, eu te peço, guarda-os em teu nome, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradeço desde já, porque no Senhor eu sei que a vitória é certa. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Seja conosco em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor te abençoe, querido. Fique com Deus, em nome de Jesus.